entraram em campo ontem, eles estavam mais para brigar. Eles estavam mais para se agredir. Eu não estou falando nem no jogo que foi ruim, foi a predisposição para a violência por parte dos jogadores. Eu achei que aquele jogo não ia terminar, era de jeito nenhum. E depois o que é que nós tivemos? Faltas, sobre faltas, uma coisa horrorosa. Enfim, olha, uma tarde cinzenta, mas cinzenta em todos os aspectos que se possa imaginar. Foi mesmo, WB, foi cinzenta, foi muito ruim em todos os aspectos, eu concordo com você. E tem muitos pontos aí pra gente começar a analisar. A gente começou falando sobre essa questão de fora de campo, mas dentro de campo também foi um jogo muito sonolento. Foi um jogo que deixou muito a desejar. Você Não é de uma teve classe nada. tremenda, viu? Não teve nada. Você é um gentleman. Eu vou Você até... é um diplomata. Não, assim, Diplomata. é óbvio que quando o André fala sonolento, ele tá falando da questão técnica que não houve nada. Mas assim, é porque eu acho que o foco ficou nisso que o WB falou. Ficou no enfrentamento, nas briguinhas, nas picuinhas. Não foi um jogo que você ficava ali dormindo porque essas brigas acabavam chamando a atenção. Mas isso não é futebol. O futebol é jogado, o futebol que a gente gosta de ver é gol, são lances bonitos. E isso não aconteceu, faltou mesmo no clássico. Olha, você terminar um clássico rei com nenhuma bola chutada no gol. Nenhuma bola no gol. Porque finalizar, eu posso pegar a bola do meio do campo, chutar, ela vai pra qualquer lugar e isso é uma finalização. Nenhuma no gol. Agora tem que ser no gol. No alvo. Como é que Ceará e Fortaleza se enfrentam e ninguém consegue chutar no alvo? Nenhum nem outro. Eu acho, olha, eu tenho 33 anos de idade, eu acompanho o Clássico Rei há muito tempo, e eu não lembro de um Clássico Rei tão ruim quanto esse. Eu também. Eu tava Mas foi comentando isso muito hoje. ruim, não foi pouco ruim, não. Olha, foi o início do meu comentário para o Diário do Nordeste, tão logo terminou a partida. Eu escrevo lá. Aliás, eu não sei se foi o que eu escrevi ou o comentário que eu deixei para o Instagram da Verdinha. Mas na rádio Olha, você falou, eu ouvi depois. Eu acho que falei. Eu tenho Porque as certeza. coisas se misturam. O que eu escrevo e o que eu falo. Na minha jornada, que vai completar 60 anos em 2027, 60 anos de atividade como cronista. Não é pouco tempo. Eu digo de maneira oficial, primeira carteira assinada em 1967. E eu já integrei a equipe esportiva da Rádio Progresso AM. E de lá para cá tem sido uma caminhada. 60 anos oficialmente. Porque para trás-mente teve ainda algumas atividades. Para trás-mente. E Como meus diria o Dom de amigos, Paraguaçu. de lá para cá, eu nunca tinha assistido um jogo tão ruim, um clássico tão ruim como o de ontem. Eu também não lembro, não. Eu fiquei assim, parado, pedindo, sabe? Numa posição até de interior, de solicitar que algum poder divino nos permitisse um chute a gol, uma jogada, pelo amor de Deus, como diria Eduardo Galeano, eu quero uma bonita jogada, pelo amor de Deus, e se ela acontecesse, eu de joelho agradeceria. Muito obrigado por uma única e escassa jogada. Não fui atendido, rapaz. Não fui atendido. Você tem toda a razão. Nenhum chute no alvo. Nada. Uma única jogada de Rafael Ramos pela direita que o Lucas cabeceou rente o poste. Única jogada. E eu diria uma outra situação. Se a gente quiser esticar um pouquinho a baladeira, mas que também passou longe, foi aquele chute de sobra de bola do Richardson da meia-lua. Não vale. Se quiser esticar Não a vale. baladeira. Porque ali é o pé bom de uma frieira, como eu sempre digo. Merecia uma frieira, aquela que inflama, daquela que impede você até de calçar um sapato. Meu Deus do céu. Não foi só a dele, não. Foram finalizações que eu tenho a impressão que o alvo era o torcedor. Eles queriam atingir algum torcedor. Havia preocupação de acertar no torcedor. Porque não é possível um negócio daquele. Ô pés bons de frieira. Mas teve um outro lance. Eu fiquei catando e encontrei. Vocês estão duvidando? Não foi nem negócio de pênalti, que depois nós vamos falar a respeito disso. Foi quando, de forma obrigatória, por ser pressionado no espaço em que a rebatida poderia ser em cima do atacante, o goleiro Richard deu 2 dribles em 2 atacantes do Fortaleza. Frio demais. Foi o melhor. Driblou o primeiro, Uma pedra driblou de o gelo. segundo e deu sequência à jogada. Foi, na verdade, o único lance emocionante
de o maior clássico do futebol cearense e um dos maiores jogos do futebol nordestino. O Ângelo Rafael está dizendo aqui que foi uma espécie de tortura psicológica visual, para quem Visual pra perfeitamente. assistir. Mas tudo tem uma justificativa. É fácil explicar. O que nós tivemos ontem no Castelão foi apenas um desfecho daquilo que nós temos assistido no nosso campeonato. O nível do nosso campeonato tem sido muito baixo. Nós temos dito isso aqui. Quais as razões? As razões, as de sempre. As de sempre. Não se faz futebol dessa forma, sabe? De uma cambulhada só. Faz tudo. Temporada, intertemporada, metade de temporada. Não tem treino. Não há tempo para absolutamente nada. Os treinadores devem ter chegado à seguinte conclusão: tudo está por ser feito. E eu vou te contar, hein? Não duvidem disso que eu estou dizendo, porque ontem nós tivemos o desfecho. O que nós não assistimos durante todo o campeonato, nós tivemos o desfecho na partida de dentro. Representou fielmente o nível de futebol que o nosso campeonato tem apresentado. Não teria placar diferente para Não traduzir teria. o jogo de ontem que o 0x0, Isso Breno. que o Wilton diz é muito significativo, André. É sintomático, melhor, eu diria, porque a gente esperava que o Clássico Rei fosse um jogo que desse para tirar as primeiras conclusões reais de Ceará e Fortaleza para a temporada 26. E ao fim da partida, a conclusão que a gente tira é que o negócio tá feio. Feio? É que tá complicado. Você é um otimista, hein? Se a gente vê Ceará e Fortaleza, se nós acompanharmos a Série B com o desempenho que a gente tá vendo do Ceará e Fortaleza, Nem fale. minha gente, desculpa, não dá. Não chega, não. É muito baixo. Porque eles conseguem se sobressair contra equipes com nível inferior a eles. No estadual, a gente sempre fala, Ceará e Fortaleza são extremamente favoritos, porque é muito discrepante o elenco, o investimento, a estrutura, é muito diferente. Então é claro que eles precisam sobrar. E olha que o Fortaleza nem estava sobrando tanto assim. O Ceará, sim, vinha de goleadas, vinha fazendo o que precisava fazer. O Fortaleza nem isso. A segunda fase do Fortaleza, ela foi ainda mais tímida em termos ofensivos do que a primeira. Mas aí a gente esperava que quando eles se enfrentassem, a gente pudesse tirar algumas pequenas conclusões, a gente pudesse entender mais ou menos o que viria para os 26. E é assustador o que a gente vê em campo. Ceará e Fortaleza fizeram um jogo horroroso, equipes que propõem pouco. O Fortaleza esperou mais o Ceará, o próprio Pierre falou isso, estava esperando mais o Ceará, a estratégia do Fortaleza. Faltam peças nos dois lados. Os bancos de reservas não ajustaram nada, não melhoraram em nada as mudanças feitas pelo Mozart e pelo Carpini. E isso preocupa, porque o Cearense está chegando na sua reta final, já vamos para a semifinal. A Série B está batendo na porta, a tabela já saiu, já sabe quem é que vai enfrentar, já sabe como é toda a ordem de jogos da competição. E os reforços vão chegando ainda a conta-gotas, a gente não consegue ver, ou sentir firmeza pelo menos, que essas equipes possam ser as favoritas ao acesso como a gente imaginava ao fim da Série A do ano passado. Nós imaginávamos, até quando os orçamentos foram divulgados, que Ceará e Fortaleza teriam um certo favoritismo, brigariam mais fortemente pelo G4. Mas o que a gente tá vendo aí, óbvio que não garante nada lá na frente, mas o que a gente tá vendo aí deixa uma preocupação sem dúvida nenhuma. E escancara, Breno, os problemas dos dois times. Sim. O Ceará ontem foi o time que teve um pouco mais ali a bola, tentou trocar mais passes, propor um pouco mais o jogo, enquanto a ideia do Fortaleza era de esperar, de ter uma proposta mais defensiva. Isso foi admitido pelos jogadores do Fortaleza. 3 volantes, 3 zagueiros, para tentar travar o jogo do Ceará, jogar no contra-ataque, jogar na bola parada. Mas ficou muito claro que o Fortaleza não conseguiu nem ter válvula de escape, nem mesmo o Mailton pela direita conseguiu funcionar. E o Ceará também teve os problemas para conseguir encontrar espaços na defesa do Fortaleza. Ficou muito claro que os dois times, os dois elencos têm problemas. E aí eu pergunto, qual foi a maior lacuna que ficou evidente na partida de ontem? O que é que ficou mais escancarado, da necessidade, mais urgência de um lado e de outro? Eu acho que o Fortaleza precisa de criatividade, André. A gente não consegue ver o Fortaleza criando, o Fortaleza estava dependendo muito de bola parada para tentar chegar ou então daquela roubada de bola que o Sacha geralmente faz, porque ele é o cara que mais rouba bolas no Fortaleza, para tentar puxar um contra-ataque. Mas não aconteceu. O Barreiro, ele fica extremamente isolado. Por 2 vezes ele chegou para finalizar, mas alguém chega na frente dele porque ele tá tão longe de quem vai fazer o cruzamento, de quem vai dar o passe, que a bola não chega para ele com precisão. Então acho que o Fortaleza precisa de ser um time mais criativo. O Fortaleza precisa de um meio de campo que de fato gere oportunidades. Você tinha ontem o Pochettino jogando como segundo atacante,
E o Pochettino ficou perdido na partida. Completamente perdido na partida. A função que o Pochettino exerceu, ele não conseguiu cumprir nada. E o Barreiro, repito, como diz o Wilton, morre por inanição, porque a bola não conseguiu chegar a ele. Por 2 vezes só, houve uma tentativa, mas a zaga conseguiu afastar. Então, falta ao Fortaleza ter mais opções para criar. A jogada só do Maílton, ela, além de ser mais previsível, ainda tem que ver a quantidade de acertos. Quando você pega a conversão de cruzamentos do Fortaleza, quando você vai para a estatística, para o dado, é baixa. O Fortaleza não chega a acertar 30% dos seus cruzamentos. Então não adianta só jogar a bola do Maílton e mandar ele jogar a bola na área. Tem que ter outras opções. E no time do Ceará, eu acho que ainda faltou um pouco mais, especialmente de quando eles tinham muita bola, por exemplo, no campo de defesa, o Ceará não se furtava em ficar tocando a bola atrás sem muita pressa pro jogo. Acho que precisava ter um pouco mais de vontade de achar os espaços. Ela esperou o Fortaleza ceder os espaços. Tanto é que aquela oportunidade do Richard e outras foram momentos em que o Ceará acabava errando na defesa. O Ceará precisa corrigir a defesa. A defesa do Ceará, especialmente quando você compara com o que foi ano passado, onde você tinha o William Machado, onde você tinha Marcos Vitor, para esse ano ainda está abaixo. Eu vou dizer uma coisa aqui, meus amigos desse programa. Você, meu querido narrador, é de uma generosidade impressionante. E é da sua natureza. Você é um cara generoso. Você é um menino bom. Certo? Você, como outros companheiros da imprensa. E a gente dá uma ouvida aqui, ali, lê alguma coisa. Porque, afinal de contas, a gente tem a obrigação de ler, de procurar se informar, de ouvir os outros. Não há mal nenhum nisso. Mas a própria imprensa cearense, ela tem um quê de generosidade extraordinária. E você acabou de dar uma demonstração disso. Quando você tentou, com essa sua bonomia, decifrar alguma coisa do jogo de ontem. É uma demonstração de bondade de sua parte. Porque eu nunca vi tanta falsificação em termos de organização dentro de um jogo de futebol. O 4-3-3 do time do Ceará foi uma pegadinha do Faustão. Faz de conta que é um esquema que funciona assim, assado. Funcionou nada. A ideia de ter 2 extremos ofensivos, ela morreu quando os 2 extremos foram extraordinariamente inofensivos. Errou nada. Eu tô acertando. Olha, o que fez o Pedro Henrique? E o Fernandinho? E o Fernandinho? Onde é? Maria, rapaz, Deixa eu completar. Fernandinho. Olha, onde é que vocês estiveram no verão passado, meus prezados ponteiros? Aí eu chego no time do Fortaleza. Fortaleza vende um 5-3-2. Muita gente ontem até me telefonava, Will, conversa essa sua, de 5-3-2, isso é esquema de time pequeno, aquelas coisas. Alguns amigos meus conversam, e eu tenho paciência para eles nesse ponto. Eu digo, ó, o futebol, hoje em dia, de vez em quando, ele nos apresenta um esquema de jogo do tempo das calendas. Quando o futebol foi iniciado, quando os chineses deram o primeiro chute numa bola, o futebol tinha era um treinamento de soldados, de militares. Esses esquemas, eles existem. Existem. Ainda recentemente, na própria Europa, vez por outra eu leio algumas matérias, o 5-3-2, 2 atacantes, 3 cães de guarda na frente de uma linha de cima. O Fortaleza tentou fazer isso. Teve uma linha de 5, uma linha de 3 e uma linha de 2. E anunciou como 3-5-2 uma falácia, uma falsificação de esquema, não teve coisa nenhuma. Eu nunca vi tanta confusão, um cenário tão confuso como aquele esquema do Fortaleza, juntando-se ao esquema do time do Ceará. 2 falsificações, 2 coisas vendidas de uma forma gato por lebre. Acertaram nada. O esquema, o meio-campo, eles diria democraticamente, olha aqui, ó, democraticamente, entre aspas, eles trocaram erros. Não trocaram acertos, não. Um erro de um correspondia ao erro do outro. Eu nunca vi uma solidariedade tão grande, mas uma solidariedade contra a beleza,
alguma coisa parecida com a arte de jogar futebol. Então é preciso, a essa altura, dizer isso. Eu digo isso, rapaz, com uma tremenda dor no coração. Eu estou até sentindo uma palpitação, mas eu não devo me preocupar. Porque nós precisamos desse futebol. Esse futebol é que nos sustenta. Sustenta a si próprio e nos sustenta. E a gente diz, realmente com muita tristeza. E as razões? Quais as razões? Está na cara. Todo mundo sabe. Coisa mal feita. Mal começou janeiro, os times já estavam aí treinando e desfalcados. Os times estavam treinando depois de uma queda dolorosa. Não há clima. As partidas pareciam jogadas por autômatos. Estavam ali por uma espécie de obrigação profissional. Só por isso. Porque tem o dinheiro no fim do mês. E, aliás, eles recebem muito bem para jogar mais. Mas cadê a preparação? Cadê clima? O Fortaleza hoje é um time de despedidas. Todo dia aparece um jogador do Fortaleza dizendo adeus, tchau, Bambino. Até na véspera de um clássico. Até na véspera de um clássico. De última hora, o jogador Moisés vai pro Santos. Mais um que vai embora. E o Fortaleza, lamentavelmente, com algumas boas peças, é uma confusão tática. Não é nada. E o time do Ceará, ele assemelha-se a uma constituição tática, a uma configuração, e não é nada também. Acho que já faria o suficiente. Alô, Brasil! É o povo! É o povo que não nos larga! Eu não tenho mais sossego. Povo que não nos larga. Pois deixa eu falar um negócio pra você. Olha aí quem tá aí. Olha aí, Pandolé. O Pandolé é de boa, que é isso. Eu já